Você vai prestar a temida prova prática do Revalida? Então olha só, o Mundo Revalida estará ao vivo revelando todos os segredos, estratégias e dicas essenciais para brilhar na prova prática. É a sua chance de garantir um caminho mais claro para a tão desejada aprovação. Prepare-se para uma análise detalhada, orientações específicas, recomendações de estudo e um espaço exclusivo para tirar as suas dúvidas ao vivo. Não fique de fora, marque na sua agenda. Você tem um encontro marcado para transformar o seu sonho em realidade e estar a um clique de distância do seu CRM. Agora a gente vai aprender como fazer lavagem de ouvido no nosso paciente aí que tem o cerume impactado, que tem alguma dificuldade auditiva secundária ao cerume impactado. Por que é importante a gente aprender esse procedimento? Porque a hipoacusia, né, a dificuldade de escutar, é uma queixa muito frequente na unidade básica de saúde, principalmente entre os nossos pacientes idosos. E aí, normalmente, 80% a 90% da etiologia dessa hipoacusia é um cerume impactado, é uma rolha de cera no meato acústico do paciente. Então, por conta disso, eu vou explicar aqui para vocês como montar o material para fazer essa lavagem auditiva e como realizar a lavagem auditiva, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês o material que a gente vai precisar para fazer a lavagem de ouvido e como montar esse material para realizar a lavagem no ouvido do paciente. Então, a gente vai precisar de uma seringa. Aqui eu tenho uma seringa de 20 ml sem trava. Um scalp, aqui eu tenho um scalp 23G, mas pode ser um scalp menor, de menor calibre, porque a gente vai precisar, na verdade, aí do final desse scalp. A gente vai descartar a agulha, uma tesoura para conseguir montar todo o nosso kit, uma agulha aqui rosa, 40 por 12, para a gente conseguir tirar o soro de dentro aqui do frasco, um otoscópio para a gente fazer a avaliação do meato acústico do paciente e acompanhar esse meato acústico e a evolução da rolha de cera conforme eu faço o procedimento, e uma cuba-rim, onde eu vou depositar aí o soro ou o material da lavagem do ouvido do nosso paciente, tá certo, pessoal? Lembrando que o soro ele tem que ser aquecido, normalmente a gente coloca aí no micro-ondas 20 segundos para que ele não gere aí incômodo no paciente por estar em temperatura ambiente ou gelado, tá bom? Então vamos montar aqui o nosso kit de lavagem auditiva do nosso paciente. Então a gente tem aqui o scalp, como eu falei para vocês, vou tirar aqui a tampinha da extremidade distal e vou conectar na seringa do meu paciente. Lembram que eu falei que eu iria dispensar a agulha? A agulha a gente não vai precisar para nada, agulha de punção do scalp, certo? Então vou medir aqui 2 a 3 centímetros de distância da cânula do scalp, vou realizar o corte nessa posição aqui. Para quê? Porque é isso daqui que a gente vai introduzir no meato acústico do nosso paciente para fazer a lavagem, para enchilar, para fazer o flush de soro no meato acústico do paciente. E aí sempre lembra de descartar pérfuro cortante no local adequado, tá certo? Aqui, então, eu já montei a minha seringa, o frasco de soro fisiológico aquecido, como eu falei para vocês. Eu vou destampar aqui o soro fisiológico, tá certo? Lembrando que é um procedimento, pessoal, que não precisa ser estéreo. Então, não preciso de luva estéreo para fazer esse procedimento, tá? E aí eu vou introduzir a agulha aqui e vai ser por onde eu vou retirar o soro para fazer a lavagem do paciente, tá? Uma vez que eu vou fazer a retirada do soro, eu posso desconectar aqui a pontinha do meu scalp, venho aqui e retiro o soro fisiológico, aí 20 ml, para fazer a lavagem do ouvido do nosso paciente, tá certo? Tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem uma certa resistência aí do líquido para entrar na nossa seringa. Eu posso tirar aqui o gás dentro o ar dentro ainda do nosso soro, e aí com isso eu posso proceder com a lavagem do ouvido do meu paciente. Se sobrar um pouquinho de ar aqui, eu descarto o ar antes de fazer a lavagem, tá bom, pessoal? Para eu não colocar aí uma pressão muito grande de ar dentro do ouvido do nosso paciente. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa lavagem no ouvido do nosso paciente. Então vamos lá, pessoal. Então como que a gente vai proceder com a lavagem do ouvido do paciente? Então aqui tem um otoscópio, como eu falei anteriormente, a gente precisa dele para auxiliar tanto para fazer o diagnóstico da rolha de cera, quanto para acompanhar a lavagem, para ter certeza que não tem nenhuma lesão nesse meato acústico do nosso paciente. Então relembrando a técnica de otoscopia aqui, a gente vai tracionar a orelha do nosso paciente crânio posteriormente para retificar o meato acústico desse paciente. Após tracionado, obviamente com o otoscópio ligado, a gente vai introduzir o otoscópio no ouvido do paciente para fazer essa avaliação do meato acústico do nosso paciente. Após feito isso, a gente já tem aí como base onde se encontra
a rolha de cera no meato acústico do nosso paciente, tá certo? Lembrar sempre de colocar um papel toalha ou um campo estéreo, enfim, mas com o propósito de não molhar o nosso paciente, lembrando que não é uma técnica que necessita ser feita de forma asséptica, a gente pode usar luva de procedimento, pode só lavar as mãos, obviamente, antes do procedimento, mas não precisa ser uma técnica asséptica. E a gente vai pedir, então, para o paciente segurar a cuba rim para a gente vai encostar a cuba rim no pescoço do paciente, avisar, porque essa cuba rim ela normalmente é gelada, lembrando que ela é de inox, e a gente vai pedir para o paciente lateralizar um pouquinho a cabeça em direção à cuba rim. Por quê? Porque quando eu introduzir aqui a nossa cânula no ouvido do paciente e fizer o flush e apertar o êmbolo para que o soro vá até o meato acústico do nosso paciente e retorne com o conteúdo aí auditivo do nosso paciente, ele lateralizando esse soro com os dejetos do ouvido do paciente cai diretamente na cuba rim, tá certo? E lembrando, pessoal, aqui, que da mesma forma que a gente retificou o meato acústico do nosso paciente, a gente vai retificar aqui o pavilhão da orelha do nosso paciente, vai fazer a tração do pavilhão dele e da orelha dele crânio posteriormente para retificar o meato acústico para que a cânula tenha uma passagem mais fácil, sem limitação aí do meato do paciente, tá certo? Feito, a gente faz isso, faz 1, 2 vezes, otoscopia 1, 2 vezes e sempre avaliando se está tendo progressão dessa cera aí perto da saída desse meato, tá bom, pessoal? É isso.